Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Mais de 90 presidiários em fuga na Paraíba. Eles escaparam de um presídio que deveria ser de segurança máxima. O ex-ministro de governos petistas Antônio Palocci acusa o então presidente Lula de atuar diretamente em pedido de propina. A Polícia Federal usa telefonemas gravados para reforçar a acusação de que o coronel, amigo do então vice-presidente Michel Temer, intermediou o pagamento de propina da Odebrecht. E o Datafolha divulga mais nova pesquisa de intenção de voto na eleição presidencial. A partir de agora, no Jornal Nacional. O Datafolha divulgou hoje uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente da República. É o primeiro levantamento do Instituto desde que o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a candidatura do ex-presidente Lula à presidência. Lula está preso em Curitiba, condenado a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O Datafolha pesquisou o cenário em que o nome de Fernando Haddad, candidato a vice-presidente pelo PT, aparece como possível substituto de Lula na chapa. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. Vamos aos números. Jair Bolsonaro, do PSL, oscilou dentro da margem de erro de 22% em agosto para 24% agora. Com a margem de erro, tem de 22% a 26%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 10%, agora tem 13%, pela margem de erro, de 11% a 15%. Marina Silva, da Rede, estava com 16%, agora caiu para 11%, com a margem de erro, tem de 9% a 13%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9%, agora 10%, com a margem de erro, de 8% a 12%. Ciro, Marina e Alckmin estão tecnicamente empatados. Fernando Haddad, do PT, tinha 4%, agora cresceu para 9%, com a margem de erro, tem de 7% a 11%. Fernando Haddad também está empatado tecnicamente no limite da margem de erro com Ciro, Marina e Alckmin. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 4%, agora tem 3%, com a margem de erro, tem de 1% a 5%. João Amoedo, do Novo, tinha 2%, agora 3%, com a margem de erro, de 1% a 5%. Henrique Meirelles, do MDB, também tinha 2%, agora 3%, com a margem de erro de 1% a 5%. Os 3 estão empatados. Guilherme Boulos, do PSOL, Vera Lúcia, do PSTU e Cabo Daciolo, do Patriota, tinham 1% e mantiveram. Com a margem de erro, tem de 0% a 3%. João Goulart Filho, do PPL, tinha 1%, agora 0%. Com a margem de erro, tem de 0% a 2%. Votos brancos e nulos somavam 22%, agora 15%. Não responderam ou não quiseram opinar eram 6%, agora 7%. José Maria Imael, do Democracia Cristã, não pontuou. O Datafolha pesquisou também a rejeição. O Instituto perguntou: em quais desses candidatos você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno da eleição para presidente deste ano? Neste levantamento, portanto, os entrevistados podem citar mais de um candidato e, por isso, os resultados somam mais de 100%. Vamos aos números. Jair Bolsonaro aparece com 43% de rejeição, Marina Silva, 29%, Geraldo Alckmin, 24%, Fernando Haddad, 22%, Ciro Gomes, 20%, Cabo Daciolo, 19%, Vera Lúcia, também 19%, Imael, 18%, Guilherme Boulos, 17%, Henrique Meirelles, também 17%, João Goulart Filho, 15%, João Amoedo, também 15%, Álvaro Dias, 14%, 5% disseram que rejeitam todos ou não votariam em nenhum, 2% disseram que votariam em qualquer um ou não rejeitam nenhum, 6% não souberam. O Datafolha também pesquisou possíveis cenários de segundo turno. O Instituto fez uma série de combinações com 2 nomes e perguntou em quem o eleitor votaria se tivesse que escolher um deles.
Em um segundo turno com Marina Silva e Jair Bolsonaro, 43% dos entrevistados responderam que votariam em Marina, 37% em Bolsonaro. Branco ou nulo, 18%. Não souberam ou preferiram não opinar, 2%. Numa disputa entre Ciro e Alckmin, 39% disseram que votariam em Ciro, 35% em Geraldo Alckmin. Eles estão tecnicamente empatados, no limite da margem de erro. Votos brancos e nulos, 23%. 3% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, 43% disseram que votariam em Alckmin, 34% em Bolsonaro. 20% votariam branco ou nulo e 3% não souberam ou não opinaram. No cenário de uma disputa de segundo turno entre Marina Silva e Geraldo Alckmin, 38% disseram que votariam em Marina Silva, 37% em Alckmin. Eles estão tecnicamente empatados. 23% votariam branco ou nulo e 2% não souberam ou não opinaram. Em um segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 45% responderam que votariam em Ciro, 35% em Bolsonaro. Branco ou nulo, 17%. Não souberam ou preferiram não opinar, 3%. Numa disputa entre Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, 43% disseram que votariam em Alckmin, 29% em Fernando Haddad. Votos brancos e nulos, 25%. 3% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, 39% disseram que votariam em Haddad, 38% em Bolsonaro. Eles estão tecnicamente empatados. 20% votariam branco ou nulo e 3% não souberam ou não opinaram. No cenário de uma disputa de segundo turno entre Ciro Gomes e Marina Silva, 41% disseram que votariam em Ciro Gomes, 35% em Marina, 22% votariam branco ou nulo e 2% não souberam ou não opinaram. No segundo turno entre Marina Silva e Fernando Haddad, 42% disseram que votariam em Marina, 31% em Haddad, 25% votariam branco ou nulo e 3% não souberam ou não opinaram. O Datafolha ouviu hoje 2.804 eleitores em 197 municípios. Essa pesquisa foi contratada pela TV Globo e pela Folha de São Paulo e registrada no TSE. Vamos ver agora como foram as atividades de campanha de candidatos à presidência da República. Marina Silva, da Rede, fez campanha na Bahia hoje. A agenda de Marina Silva em Salvador começou com uma entrevista na TV Aratu, afiliada do SBT. Em seguida, a candidata participou de um encontro com militantes no bairro da Liberdade, reduto dos movimentos negros, e desceu para a Cidade Baixa pelo bondinho do Plano Inclinado. Marina Silva visitou também a estação ferroviária de Salvador. Aqui ela assinou um termo se comprometendo a fazer investimentos para melhorar a mobilidade urbana no país. A candidata falou ainda sobre propostas para a saúde pública. Vamos criar 400 regiões com uma autoridade sanitária nacional para cada região, atendendo 500 mil pessoas com remédio para pressão, para diabetes, com os médicos de saúde da família, as equipes de saúde da família. No fim da tarde, Marina visitou a APAE e se comprometeu a ampliar a rede de atendimento à educação especial. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, fez campanha em São Paulo. Pela manhã, Geraldo Alckmin visitou a entidade beneficente Beit Shabbat para uma comemoração do Ano Novo Judaico. Aqui neste prédio, em São Paulo, Alckmin se reuniu com representantes de uma organização que pesquisa políticas públicas para os problemas que o país enfrenta. Ele recebeu 130 propostas em 8 áreas, como saúde, educação e desigualdade. O candidato disse que para ter dinheiro para implementar os projetos, o governo precisa fazer várias reformas, entre elas a tributária, para, segundo ele, tornar a cobrança de impostos mais justa e eficiente. O Brasil é injusto na maneira como tributa, muito em cima de consumo e na maneira como devolve o dinheiro, em cima de privilégios, seja para o setor privado, seja para o setor público. Nós vamos simplificar
a questão tributária, substituindo 5 impostos por um só, que é o IVA, o Imposto de Valor Agregado. No início da noite em Santos, Alckmin participou de um fórum internacional sobre o desenvolvimento do setor portuário no país. Ciro Gomes, do PDT, escolheu a região do ABC Paulista para fazer campanha hoje. O candidato Ciro Gomes chegou cedo em Mauá. Percorreu algumas ruas, passando por áreas movimentadas no centro da cidade. Ciro subiu num carro de som e discursou para os eleitores. Falou sobre o projeto que pretende limpar o nome das famílias que estão endividadas. Disse que com a dívida refinanciada, essas famílias vão voltar a consumir, estimulando a economia e o crescimento do país. A cidade de Mauá faz parte do ABC Paulista, região marcada por forte industrialização. Aqui, Ciro Gomes aproveitou para falar o que pretende fazer sobre esse assunto. E vou estimular a retomada da industrialização brasileira pelo setor petroquímico, pelo setor da indústria da construção pesada e da construção civil. Nós vamos avançar para uma indústria 4.0 de novos materiais, de polímeros, de maneira que o Brasil possa usufruir globalmente da vantagem que Deus nos deu de sermos uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Boletins médicos mostram a melhora do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que está hospitalizado em São Paulo. O quadro clínico de Jair Bolsonaro ainda é grave, por isso ele continua na UTI, mas apresenta melhoras diariamente. Segundo os boletins médicos, hoje ele caminhou e fez exercícios respiratórios sem dor. O intestino do candidato ainda está paralisado, o que, segundo o hospital, é comum depois de grandes cirurgias. O boletim informou ainda que Bolsonaro terá que fazer uma nova cirurgia de grande porte para reconstruir o trânsito intestinal e retirar a bolsa de colostomia. Os médicos explicaram que essa segunda cirurgia já estava prevista e deve acontecer daqui a 2 ou 3 meses. O que não impede que, antes disso, Bolsonaro tenha alta quando estiver melhor e fique temporariamente com a bolsa de colostomia. A Polícia Federal informou que, para tentar achar informações e conexões, está rastreando dados financeiros do agressor. Hoje à tarde, a defesa de Adélio Bispo de Oliveira pediu à Justiça que seja declarada a insanidade dele. O candidato do MDB, Henrique Meirelles, também fez campanha em São Paulo hoje. Uma entrevista a jornalistas da CBN e do G1 foi o primeiro compromisso do dia de Henrique Meirelles. O candidato do MDB prometeu entregar dispositivos para que mulheres vítimas de violência doméstica possam acionar diretamente a polícia. Depois, Meirelles fez uma caminhada em Parelheiros, na periferia de São Paulo. Viu esgoto a céu aberto e moradias precárias na área de proteção de mananciais. Henrique Meirelles também se encontrou com líderes de um movimento que luta para regularizar imóveis rurais e urbanos. Ele disse que pretende reduzir a burocracia para as famílias conseguirem a documentação. E, a partir daí, garantir tratamento de esgoto para toda a população. Nós temos que fazer uma lei simplificando todos os procedimentos. Um dos maiores problemas do Brasil é esse, a burocracia. Não sai, não funciona. Nós temos que botar tudo para funcionar. Nós vamos, sim, é um compromisso, não é uma promessa, é compromisso. Nós vamos regularizar todas as moradias irregulares no Brasil em 4 anos. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, negou ontem à noite um recurso da defesa do ex-presidente Lula para estender para segunda-feira que vem o prazo de substituição do candidato à presidência na chapa do PT. Esse prazo, dado pelo TSE, vence amanhã. Mas Rosa Weber aceitou enviar ao Supremo Tribunal Federal o recurso que questiona a decisão do tribunal de barrar o registro de candidatura de Lula. Rosa Weber considerou que há questão constitucional a ser tratada, quer dizer, se o Brasil deve ou não seguir a recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU de assegurar a candidatura do petista enquanto todos os recursos não forem julgados. Por 6-1, o TSE considerou que a decisão não é obrigatória. Hoje, a defesa reiterou o argumento de que o Brasil tem que acatar o parecer do Comitê da ONU. O caso vai ser analisado no STF pelo ministro Celso de Mello. A defesa de Lula pediu também que o ministro do Supremo amplie o prazo para a troca da chapa para segunda que vem. E que a decisão sobre a candidatura de Lula seja resolvida rapidamente pelo plenário. Que Brasil você quer para o futuro? Padre Gilmar, do Santuário Nossa Senhora do Caravaggio, em Barra Bonita, Esperança do Sul. E o Brasil que eu quero é um Brasil
de respeito à diversidade religiosa, um Brasil onde se preserve o meio ambiente, onde se tenha renda, desenvolvimento social e direito a todas as pessoas cuidando sempre desse meio ambiente, dessa beleza nossa que sustenta a nossa vida. Meu nome é João Veríssimo dos Santos, sou de Piedade Gerais, Minas Gerais. O país que eu quero para nós é um país com menos corrupção, onde os políticos venham ver todos os lados, sem roubalheira, e que olhem mais pela saúde e pela educação. E ainda que dê mais assistência, mais atenção para os pequenos e médios produtores. Meu nome é Edson Dickel, sou de Fontoura Xavier, Rio Grande do Sul. O Brasil que eu quero é que nossos governantes cuidem mais da expansão urbana desordenada, pois ela é uma das principais causas da poluição de rios e afluentes. Meu nome é Flávio Araújo e eu sou Antônio Oliveira. Somos da cidade de Paineiras, Minas Gerais. E o Brasil que queremos é um Brasil sem desigualdade social e que obras do governo, iniciadas como essa a PAI de Paineiras, sejam finalizadas. Eu sou a Flávia. Eu sou a Raquel e essa é a Mirelle Gabriele. Somos de Gameleira de Goiás. E o Brasil que queremos é o Brasil que tenha transplantes de células tronco. Mirelle é deficiente visual e com transplante de células tronco tem uma grande chance de enxergar. Se tivesse tratamento no Brasil, seria mais fácil mudar a vida de Mirelle e de várias outras vidas. Meu nome é Nerico Costa, falo de uma cidade de Tavares, no Rio Grande do Sul. O Brasil que eu quero é um país em que os governantes se preocupem com a natureza, como este lugar onde estou, o Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Meu nome é Richard e eu sou de Santa Maria da Serra e gostaria de compartilhar para vocês o Brasil que eu quero. O Brasil que eu quero é onde tenha segurança para se possa criar os filhos, é um Brasil onde essas mesmas crianças tenham uma boa educação, para que no futuro não muito distante nós tenhamos um país de primeira qualidade. Esse é o Brasil que eu quero. Todos os vídeos do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do G1 e em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Você ainda pode representar sua cidade nesse projeto. Morreu ontem à noite, no Rio, o cientista político Hélio Jaguaribe. Ele era também integrante da Academia Brasileira de Letras e tinha 95 anos. Ele era advogado por formação, mas foi como escritor, sociólogo e cientista político que Hélio Jaguaribe se tornou um dos maiores pensadores do Brasil do século XX, sempre preocupado com o destino do país. Nada justifica, no plano da soberania, a perda da nossa autonomia, ainda que isso nos custe algum esforço em matéria financeira. E com as grandes questões da existência humana, essa aqui narrada pela Fernanda Montenegro. Do ponto de vista cósmico, a vida e a morte de um homem e as de um inseto são igualmente irrelevantes. Na década de 1950, Hélio Jaguaribe ajudou a fundar o ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que formulou projetos para o desenvolvimento nacional com base na industrialização. Em 64, depois de condenar publicamente o golpe militar, ele foi viver nos Estados Unidos, onde deu aulas em várias universidades. Voltou 5 anos depois. No fim da década de 1980, participou da formação do PSDB. A carreira de escritor acabou trazendo Hélio Jaguaribe para cá, o Salão Nobre da Academia Brasileira de Letras. Autor de 37 livros, ele foi eleito imortal em 2005 e, desde então, ocupava a cadeira de número 11. A presença de Hélio e a sua obra deixam uma herança muito grande, porque tanto Hélio quanto a sua obra têm saudades do futuro. E essa saudade é compartilhada por todos os brasileiros que desejamos, independentemente das nossas posições, um Brasil melhor. O enterro de Hélio Jaguaribe foi marcado para quarta-feira no cemitério São João Batista, no Rio. A seguir, o ex-ministro de governos petistas Antônio Palocci acusa o então presidente Lula de atuar diretamente em pedido de propina. A Polícia Federal usa telefonemas gravados para reforçar a acusação de que o coronel amigo do então vice-presidente Michel Temer intermediou pagamento de propina da Odebrecht. A Polícia Federal incluiu 4 gravações de telefonemas no inquérito que apura o suposto repasse de propina da Odebrecht para um amigo do presidente Michel Temer.
Você vê na reportagem de Vladimir Neto. Os áudios mostram toda a combinação para o repasse de dinheiro da Odebrecht ao coronel João Batista Lima Filho, amigo do presidente Michel Temer, e foram repassados para os investigadores pelo delator Álvaro José Novis, que organizou as entregas de parte dos 4 milhões de reais que teriam sido pedidos pelo então ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, do MDB. De acordo com delatores da Odebrecht, entre eles o ex-executivo da empresa Cláudio Melo Filho, o dinheiro foi em troca da concessão do aeroporto do Galeão no início de 2014. A primeira gravação entre o coronel Lima e um funcionário de Álvaro José Novis foi no dia 19 de março, data apontada pela Polícia Federal para a entrega da primeira de 3 parcelas, que somaram R$ 1.438.000, que, segundo a investigação, foram repassados para Michel Temer. Alô? Seu João? Ele mesmo. O pessoal está aí, o senhor já está no local, aquela encomenda? Não, eu estou fora, nós não falamos antes, eu estou aí com os compromissos agora. Eu só vou estar lá na minha base por volta das 14h30. Como é que o senhor vê aí? Dá para passar as 14h30? Eu vou ver aqui e retorno. De acordo com a PF, depois dessa conversa, o coronel Lima ligou para a empresa dele, a Argeplan, às 10h40 da manhã. 7 minutos depois, telefonou para um celular da vice-presidência da República, usado na época pela chefe de gabinete de Michel Temer. Às 11h35, o coronel Lima ligou diretamente para o telefone do então vice-presidente Michel Temer. Um telefonema rápido, de 55 segundos. 2 minutos depois, às 11h37, Lima recebeu outra ligação do responsável pela entrega do dinheiro. Ele queria confirmar o horário da primeira entrega. Alô? Seu João? Ele mesmo. Sim, bom dia. Tudo bem. Bem, hoje então, aquela reunião foi adiada, né? Vai ser entre 3 e 5 horas, das 15 às 17. Ok, estou por lá, nesse horário. Tá, só que nós temos 3 etapas dessa reunião, que vai ser quinta e sexta-feira. Agora, quinta e sexta, eu queria ver com o senhor se pode ser entre 10 e 12 horas, na quinta e na sexta. Veja se vocês podem me fazer isso daí às 12 horas. Eu faço de tudo para estar às 12 horas. 12. É possível? De 12, vou marcar então porque tem sempre que dar um espaço de tempo. De 12 a que horas, mais ou menos? A 12 às 13, tudo bem? 12 às 13, nos 2 12 dias. Às 13, nos 2 dias. Então tá combinado. Combinado, um abraço. Poucos minutos depois, o coronel Lima voltou a telefonar para o celular de Michel Temer, com quem conversou por quase 5 minutos. Dias depois, quando as entregas aparentemente foram concluídas, o interlocutor ligou novamente para o coronel Lima para confirmar se estava tudo certo. Lima perguntou se tinha mais alguma previsão. Então, as 3 reuniões foram concretizadas. Tudo bem. Tem alguma previsão para mais alguma coisa ou não? Não, ainda não tem informação nenhuma. Tá bom, então. Tá, mas essas 3 foi tudo certinho, né? Que o pessoal está se expressando mal aqui, está fazendo uma confusão. Tudo bem. Tá bom? Tudo bem. A última, a sexta-feira, em que foi entregue aí ao Silva, as atas, elas não foram iguais às atas anteriores, né? Ficou um pouco abaixo, né? Um pouquinho abaixo, e o número era quebrado. Tá certo. De acordo com investigadores, Silva era funcionário do coronel Lima e atas, uma referência a dinheiro vivo. De acordo com a PF, o último repasse foi de R$ 438 mil, portanto, menor do que os 2 anteriores de 500 mil. Ainda segundo a PF, esses áudios reforçam a suspeita de que a Odebrecht realmente entregou o dinheiro para um amigo do presidente Temer em troca de benefícios. No relatório final, a polícia apontou indícios de que o presidente Michel Temer cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E hoje, a Polícia Federal pediu ao Supremo pela 4ª vez a prorrogação de outro inquérito que investiga se o presidente Michel Temer editou um decreto para beneficiar empresas do setor de portos em troca de propina.
Dessa vez, o pedido de prorrogação foi de apenas 15 dias. Essa investigação foi iniciada a partir de delações de executivos do Grupo JF. Agora, a defesa do presidente Michel Temer quer ouvir mais testemunhas e a PF quer um pouco mais de tempo para concluir o relatório final. O pedido vai ser analisado pelo relator do caso no Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. A defesa do ministro Moreira Franco reafirmou que os indícios apresentados pela autoridade policial se baseiam em investigação inconsistente e não correspondem à realidade. A defesa do presidente Michel Temer afirmou que se manifestará no processo e nega a prática de crime. A defesa do coronel Lima disse que o cliente rebateu todas as acusações e que ele não cometeu ou participou de qualquer fato ilícito ou de irregularidades. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF o arquivamento do inquérito contra o deputado Fábio Faria, do PSD, por falta de provas nos crimes de corrupção passiva e Caixa 2. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que, com relação ao deputado Fábio Faria, do PSD, não foi possível colher nenhum elemento probatório que demonstrasse que o investigado cometeu os referidos delitos. Todas as pessoas relacionadas aos fatos noticiados pelo delator Ricardo Saldi, do Grupo JF, negaram ter mantido alguma relação com o parlamentar. O inquérito, que apura suspeitas de corrupção passiva e Caixa 2, envolve também o pai de Fábio Faria, Robson Faria, do PSD, governador do Rio Grande do Norte, que concorre à reeleição. Ricardo Saldi disse que a JF repassou 10 milhões de reais para as campanhas eleitorais de 2014 de Robson e Fábio Faria. Em troca, a Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte seria privatizada, dando conhecimento prévio do edital à JF para que pudessem alterá-lo a seu favor, a fim de obter vantagens sobre o mercado. No pedido para arquivar, a procuradora afirma que a documentação juntada aos autos pelo colaborador não demonstra que as informações narradas ocorreram. Dodge conclui, ao menos sob o aspecto formal, não há irregularidades no caso de Fábio Faria. Mas a Procuradora-Geral da República diz que no caso de Robson Faria, há elementos da prática de Caixa 2. Raquel Dodge pede que o caso seja enviado ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. A decisão sobre o arquivamento e o envio à Justiça Eleitoral será da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. A defesa do deputado Fábio Faria afirmou que ele sempre acreditou que a verdade dos fatos seria totalmente restabelecida pela Justiça. A assessoria do governo de Robson Faria disse que a defesa já foi feita no devido processo e que o governador acredita no arquivamento do processo pela Justiça Eleitoral. O ex-ministro de governos petistas Antônio Palocci, delator na Lava Jato, prestou um novo depoimento ao Ministério Público e disse que o ex-presidente Lula, em alguns casos, cuidou diretamente do pedido de propina. A reportagem é de Vladimir Neto, Camila Bonfim e Cláudia Bontempo. O ex-ministro Antônio Palocci foi ouvido no dia 26 de junho por investigadores da Operação Greenfield, que apura irregularidades em fundos de pensão. O enquadramento da câmera na gravação não foca o rosto de Palocci. O ex-ministro afirmou que o ex-presidente Lula interferia nos fundos. Antes de ser candidato a presidente naquela campanha vitoriosa de 2002, e quando pela primeira vez o PT elege um representante na Previ, portanto o PT não era governo, mas havia eleito um representante na Previ dos funcionários. E quem procura o presidente para procurar uma interferência nesse fundo é Emílio Odebrecht, em nome da Braskem, que tinha sociedade com os fundos de pensão e estaria tendo, por parte desse representante do PT, muitas dificuldades. Então ele nos pede para interferir nisso. Esse foi o evento mais antigo de atuação que eu conheço, dos políticos do PT em relação ao fundo de pensão. Palocci afirmou que a descoberta do pré-sal causou um clima de delírio político no governo e que Lula pediu vantagens indevidas diretamente. No governo federal em particular, e junto ao presidente Lula, o pré-sal apareceu como
ele chamava até de passaporte para o futuro, um bilhete premiado, né? Quer dizer, ao final do seu governo, ele recebe um senhor bilhete premiado. E como ele já estava bem avaliado naquela época, o pré-sal se torna quase um motivo de delírio político no ambiente governamental. O presidente Lula começa também a se descuidar da parte legal da sua atuação como presidente e passa a atuar diretamente no pedido de propina. O pré-sal é que marca essa mudança de forma mais significativa. A partir do pré-sal que ele tem uma atuação... Mas ele sempre soube que tinha ilícito e sempre apoiou as iniciativas de financiamento de campanha, etc. Mas no caso, no pré-sal, ele começou a ter uma atuação pessoal. Palocci contou que Lula também atuou na negociação de compra de caças para as Forças Armadas. O presidente chegou a assinar um protocolo, um contrato com o presidente francês, Nicolas Sarkozy, no dia 7 de setembro, uma iniciativa completamente inadequada, porque isso estava sendo conduzido tecnicamente pela área de defesa e foi atropelado por ambos os presidentes, da França e do Brasil, e isso gerou todo tipo de propina. Então não foi só na sombra. O governo brasileiro acabou fechando o negócio dos caças com a Suécia. Segundo Palocci, Lula também se envolveu diretamente na obra de Belo Monte, que gerou propina. Também posso citar o caso de Belo Monte, onde o presidente também se envolveu diretamente na operação dos fundos de pensão e sabia que a partir desse investimento, desse projeto, haveria pedido de propina. Palocci disse ainda que a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, agia como Lula. Em relação aos fundos, ela foi igual ao presidente Lula. Ela insistia, inclusive usava muito que aquilo era uma ordem do presidente Lula, e ela fazia reuniões com os fundos na Casa Civil e forçava a barra para os fundos investirem. O juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, Valisney de Souza, marcou para 20 de novembro depoimentos dos ex-ministros Palocci e Nelson Jobim. Eles vão falar no processo que investiga irregularidades na compra dos caças suecos durante o governo Dilma Rousseff. A assessoria do ex-presidente Lula disse que Palocci fala mentiras sem provas contra o ex-presidente numa tentativa de fechar acordo de delação para sair da prisão. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff usou os mesmos argumentos. Disse que Palocci mente, que ele não apresentou provas e que, na esperança de sair da prisão, insiste em elaborar narrativas para agradar seus algozes. A Odebrecht declarou que as notícias de investigações envolvendo a empresa comprovam que a colaboração com a justiça é ampla e consistente e que a Odebrecht reafirma compromisso de atuar com ética, integridade e transparência. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, virou réu por suspeita de Caixa 2 numa ação proposta pelo Ministério Público de São Paulo. Os promotores acusam Kassab de ter recebido 21 milhões de reais da Odebrecht e usado uma parte do dinheiro na campanha para prefeito de São Paulo em 2008. Em troca, a Odebrecht teria uma participação maior nas obras da cidade. O juiz José Gomes Jardim Neto aceitou a ação de improbidade administrativa e também pediu o bloqueio dos bens do ministro. A defesa do ministro Gilberto Kassab disse que não foi intimada da decisão, mas que está surpresa com a medida, que classifica de grave por considerar que há notáveis inconsistências nos depoimentos dos delatores. Os advogados afirmaram que vão recorrer. A TV Globo e emissoras afiliadas começaram hoje a série de entrevistas com os candidatos a governador mais bem colocados nas últimas pesquisas eleitorais de cada estado. Bom dia para você. O RJ1 está no ar com uma edição especial para todo o estado. Está começando aqui a série de entrevistas com os candidatos ao governo de São Paulo. A ordem das entrevistas foi determinada por sorteio na presença dos assessores dos candidatos. Nós vamos abordar os temas que marcam cada uma das candidaturas.
questionar assuntos polêmicos e tratar da viabilidade de alguns pontos dos programas de governo. O tempo total dessa entrevista é de 20 minutos. E o mesmo tempo vai ser dado aos outros 4 candidatos convidados a vir ao MT1. E até sexta-feira, 135 candidatos vão ser entrevistados nos jornais locais dos 26 estados e do Distrito Federal. Diante dessa ótica, que gasto o senhor pretende fazer? Pretende, por exemplo, cortar que gastos? Qual seria, então, a sua proposta para a gestão da saúde em Santa Catarina, caso eleito? Quais são as suas propostas, candidato, para essa área? É mais uma oportunidade para o eleitor conhecer os candidatos. A seguir, mais de 90 presidiários fogem da cadeia na Paraíba. Bandidos usaram explosivos contra o portão principal do Presídio de Segurança Máxima de João Pessoa nesta madrugada. 42 presos ainda estão foragidos. Ainda estava escuro quando começaram as buscas pelos 92 fugitivos. Dona Francisca, que mora perto do presídio, acordou com o barulho de um homem pulando o muro da casa dela. Levaram a roupa do meu marido, mas só foi isso mesmo que levaram, graças a Deus, não mexeu com ninguém. 3 fugitivos estavam escondidos nesse mercadinho. Foi a maior fuga de presos da história da Paraíba. Cerca de 20 homens teriam participado do ataque no início dessa madrugada, com explosivos e fuzis .50, capazes de perfurar aço blindado. Eles botaram abaixo o portão principal de um presídio de segurança máxima. Moradores da região registraram o tiroteio. Agentes penitenciários correram para se abrigar. Nem entrar. Não entrava não, era entrar aí e morrer, porque os caras todos de .50 fuzis, já comigo. Os bandidos então invadiram o presídio e usaram alicates para abrir as celas. Os detentos comemoraram. Vamos embora! A liberdade! A liberdade! No mesmo horário, outro grupo fechou a rodovia que dá acesso ao presídio. Um tenente da PM foi baleado na cabeça e morreu no hospital. Segundo a polícia, a intenção era resgatar integrantes de uma quadrilha acusada de explosões de banco em todo o país. A Secretaria de Segurança Pública prometeu reforçar o efetivo policial e dar uma resposta rápida à população. O secretário estadual de Administração Penitenciária disse que os agentes resistiram o quanto podiam, mas admitiu que as forças de segurança não têm o mesmo poder de fogo dos criminosos. Os agentes e os policiais que bravamente iniciaram essa primeira troca de tiro realmente tiveram que se abrigar. 82 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas nas estradas neste feriado de independência. É mais do que no ano passado, quando houve um número menor de acidentes e um dia a mais de feriadão. Este ano, aumentou também o número de flagrantes de motoristas que beberam e de crianças viajando sem equipamento de segurança. O governo transformou hoje o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, em ABRAM, Agência Nacional de Museus. Caberá à ABRAM gerir o processo de reconstrução do Museu Nacional, que continua pertencendo à Universidade Federal do Rio de Janeiro, além da gestão de 27 museus que já eram administrados pelo extinto IBRAM. A ABRAM terá uma fonte específica de recurso, 6% da CID, que iam para o SEBRAE, cerca de 200 milhões de reais. Em outra medida provisória, o presidente Michel Temer autorizou a criação de fundos patrimoniais para permitir, por exemplo, a captação de doações na iniciativa privada para a reconstrução do Museu Nacional. É hora de falar da previsão do tempo agora, por isso nós vamos ao vivo a São Paulo. Boa noite, Maria Júlia Coutinho. O que você destaca? Oi, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, eu destaco o tempo seco, o índice de umidade relativa do ar ficou parecido com o de deserto em alguns lugares. Olha só, 9% em Rondonópolis, em Coxim e em Jataí. Amanhã vai ser mais um dia de secura na maior parte do país, com aquela dobradinha. Umidade baixa com temperatura alta. É o caso aqui de Cuiabá, com 40 de máxima, 37 em Palmas, 35 em Goiânia e em Campo Grande. A gente sempre destaca os malefícios aí do tempo seco, mas tem também alguns benefícios. O agrometeorologista Marco Antônio Santos diz que essa secura favorece aí a colheita do milho, do café, do algodão, da cana. Aliás, quanto mais
mais seco o tempo, maior é a concentração de açúcar na cana. Por falar nisso, um canavial pegou fogo em Tubiara, no sul de Goiás. 2 redemoinhos se formaram na área. Essas imagens impressionantes aqui são do repórter cinematográfico Mário Júnior. Esse fenômeno é super comum quando o terreno é plano e o tempo está quente e seco. Dos secos, vamos para os lugares molhados amanhã. Pode chover aqui, olha, entre parte do Paraná, Santa Catarina, pedacinho do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, pedaço aqui de Minas, uma chuva mais leve no litoral aqui do Nordeste e aquelas pancadas tradicionais na região norte, como em Porto Velho e em Boa Vista, 29 graus e chuva ligeirinha lá em Salvador. Vitória, Rio e Floripa terão um dia de chove e para. Agora aqui em São Paulo é o seguinte, nada de chuva, 14 de mínima, 25 à tarde e 16 à noite, Boneiro. Obrigado, Maria Júlia. Até amanhã. Até amanhã. A seleção brasileira joga amanhã contra El Salvador. O técnico e os coletes, algo natural no futebol. E quando são distribuídos, surgem as notícias. Que é um simbolismo, que tu dá a camiseta e diz assim, ó, eu confio em ti, eu sei do teu trabalho, eu sei por que tu foi convocado. Tem esse lado de cumplicidade do cara que tem a responsabilidade do comando e de confiança. Para o amistoso de amanhã serão 6 mudanças em relação à vitória sobre os Estados Unidos, incluindo a estreia de Éder Militão, de apenas 20 anos, na lateral direita. El Salvador ocupa o lugar de número 72 no ranking da FIFA. Ou seja, é um adversário bem tranquilo para a seleção brasileira. Por isso, Tite achou que esse também é um bom momento para se fazer alguns testes. Por exemplo, ter um novo goleiro. Neto já foi convocado 25 vezes, mas nunca disputou uma partida. Vai estrear nessa terça-feira. Ele, o zagueiro Dedé, o meio-campo Arthur e o lateral esquerdo Alexandro, outros novos titulares, estavam na lista de suplentes para a Copa da Rússia, caso alguém fosse cortado. Ficaram próximos. É óbvio que fiquei um pouco triste de não ter ido para a Copa, mas de outro ponto de vista me fortaleceu. Hoje me sinto mais forte, me sinto, enfim, cada vez mais preparado para poder ter essas oportunidades. E oportunidade se agradece com um sorrisinho. Richarlison, outra cara nova, vai jogar ao lado de Douglas Costa e Neymar no ataque. Para quem entra, é a chance de jogar bem, acirrar a concorrência e, por que não, aumentar a coleção de cabelos brancos do chefe. Bom, essa é uma semana especial nas noites aqui na Globo, né? Por causa desse amistoso da seleção brasileira amanhã, The Voice Brasil vai ser exibido excepcionalmente hoje, logo depois de Segundo Sol. E o JN de amanhã também vai começar mais cedo, às 8 da noite, horário de Brasília. Boa noite. Boa noite, até amanhã.